Olá, eu sou o professor Roger, de História Geral, e hoje estamos aqui para conversar um pouco a respeito da civilização romana. Roma da Antiguidade, claro, não a Roma de hoje em dia, que é a capital da Itália. Roma é uma das civilizações mais importantes da Idade Antiga, uma das civilizações mais importantes da Antiguidade Ocidental ou Clássica. De tão importante, a gente sabe, a queda de Roma identifica o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média, ou seja, trata-se de uma civilização de tamanha importância que, quando deixa de existir, nos moldes como existiu ao longo de toda a sua trajetória, modifica de tal forma a realidade europeia a ponto da gente denominar o período histórico como com outro nome. A Idade Média tem início com o fim da civilização romana no século V d.C. Para a gente entender melhor o processo de formação da Roma Antiga, nós vamos utilizar a periodização clássica da história política de Roma, ou seja, o período monárquico, a monarquia que vai de 753 a.C. até o ano 509, o período republicano, ou a república, que vai do ano 509 até o ano 27 a.C., e por último o período imperial, que vai do ano 27 a.C. até o ano 476, justamente o século V, que delimita a transição da Idade Antiga para a Idade Média. Muito bem. Começando então pelo período monárquico. A monarquia romana é o período que corresponde à formação da Roma Antiga como nós conhecemos. O processo de formação da Roma Antiga está muito vinculado ao encontro de diversos povos que se estabeleceram ali na Península Itálica, aquela região que corresponde à atual Itália, ou seja, aquela bota que a gente observa no mapa da Europa. Uma analogia interessante que a gente pode fazer para pensar na formação da civilização romana é a própria formação do povo brasileiro. Como o povo brasileiro se formou? Então, aqui, nas terras da América, habitavam diferentes povos de diferentes etnias, chamados genericamente de indígenas. A partir de 1500, os portugueses chegaram. E não vieram sozinhos. Trouxeram consigo diversos povos de diversas regiões do continente africano. Como diria o Darcy Ribeiro, o caldeamento, o entrechoque desses povos deu origem ao povo brasileiro com o passar dos séculos. Não é muito diferente o que aconteceu em Roma. Num processo de migração e deslocamento típico da antiguidade, mais ou menos na época em que os seres humanos ainda estavam se sedentarizando, diversos povos se estabeleceram na Península Itálica, como é o caso dos samnitas, dos italiotas e também dos etruscos, que talvez tenham uma importância muito grande, porque foi justamente a partir da chegada dos etruscos, por volta do ano 700 a.C., que teve origem o período da monarquia. Monarquia que foi um período de cerca de 200 anos de duração. Nesses 200 anos, esses povos que chegaram na Península Itálica gradativamente deram origem a esse povo que chamamos de romanos. A partir do ano 753 a.C., os etruscos passam a dominar essa estrutura política que se forma na civilização romana, que começa ali em torno da cidade de Roma e que gradativamente se expande, ainda que durante o período monárquico, de forma bastante tímida. Pois bem, essa predominância etrusca se dá muito em torno da função do cargo de rei. Não é à toa que o nome do regime é monarquia, governo de um rei. Quase todos os reis do período monárquico eram etruscos. Porém, o Senado, que é uma instituição que vai perdurar durante toda a história da civilização romana, já existe também no período monárquico e compartilha o poder com o rei. O Senado é composto, em grande maioria, grande parte do Senado é composto pelos anciãos que são justamente oriundos das famílias ricas de todas as etnias que gradativamente ocuparam aquela região do planeta, a que hoje chamamos Itália,
mas que no período histórico a que estamos nos referindo se transformou em Roma, ou na civilização romana da antiguidade, certo? Pois bem, durante o período monárquico, então, como eu disse, o poder era compartilhado entre esse rei e o Senado. Foi no ano 509 a.C. que o Senado aplicou um golpe de Estado que modificou a estrutura política de Roma, inaugurando uma nova fase que é justamente a República. Esse golpe de Estado foi aplicado justamente sobre essa predominância etrusca e eliminou o cargo de rei. A monarquia foi extinta para que o Senado se tornasse a principal instituição de governança da civilização romana da antiguidade a partir do ano 509 a.C.